Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Venho por meio desta relatar uma experiência que marcou profundamente a minha vida. Sabe, depois da morte da minha esposa, eu fiquei bastante desanimado, cansado. E se não fosse pelo meu filho Gabriel, eu não sei o que seria de mim. Porque por ele, eu me coloquei de pé, enfiei a minha dor e a saudade que eu sentia dela no bolso e continuei. Bom, o tempo passou e eu conheci a Magô. Ela surgiu na minha vida assim, de uma maneira inesperada. Toda noite, no mesmo ônibus lotado que me levava de volta para casa, lá estava ela. Ela era a cobradora. E no começo, era só um cumprimento, um aceno discreto. Mas aos poucos as conversas começaram e a Magô me contou sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, as suas pequenas alegrias e até os desafios. E ali a nossa amizade foi tomando forma. E num domingo qualquer, sabe, no parque da nossa cidade, os nossos caminhos se cruzaram de novo. Mas dessa vez foi fora do ônibus. Eu estava ali aproveitando o dia, vendo o meu filho brincar de bicicleta, quando eu ouvi alguém me chamar. E para minha surpresa, era a cobradora. E ela veio até a minha direção, sorrindo, brincando, dizendo que até que enfim a gente se via fora daquele ônibus. E começamos a conversar. E eu apresentei o meu filho, que logo gostou dela. E ela me apresentou a sua cachorrinha Jade, uma pequena e agitada companheira que não parava de latir. Olha, a Magô disse que nas folgas gostava de aproveitar o parque e me convidou para comer uma tapioca. E eu aceitei. Nos sentamos em um banco e continuamos conversando. E em meio à conversa, eu criei coragem para perguntar se ela tinha alguém. E a Magô respondeu que não, que já havia sofrido uma decepção e não estava disposta a encarar outra. E mudou de assunto assim. Mas durante o nosso bate-papo, foi a vez dela perguntar sobre a minha situação. E eu respondi que era viúvo, que a minha esposa havia falecido de câncer e que desde então eu precisei encontrar forças para criar o meu filho sozinho. E para minha surpresa, eu estava me saindo muito bem melhor do que eu imaginava. E a Magô sorriu e me deu os parabéns, dizendo que eu era uma raridade. Comentou que no caso dela, a história foi diferente, porque o seu pai nem esperou a mãe esfriar e arrumou outra mulher e abandonou até os filhos, que acabaram sendo criados pela casa dos outros. E se emocionou, sabe? E até preferiu mudar de assunto. Bom, passamos uma boa parte da tarde conversando, deixando o tempo passar sem pressa. E quando chegou a hora de ir, eu percebi que a Magô estava a pé. E foi então que eu ofereci uma carona. E ela aceitou. E ao chegarmos, ela me convidou para entrar, mas eu preferi deixar para um outro dia, porque algo me dizia que ainda teríamos muitas outras oportunidades para isso. E tivemos mesmo, sabe? Saímos várias vezes e aproveitamos cada encontro para nos conhecer melhor. E no nosso terceiro mês juntos, a Magô me apresentou a sua família, que me recebeu com carinho. E algum tempo depois, também eu a levei para conhecer os meus parentes, que moravam um pouco mais distante. E sem contar que ela já dormia em casa, cuidava do Gabriel com carinho, com amor. E ele gostava muito dela e até sentia falta
quando ela precisava voltar para sua casa. E diante dessa conexão, a Magô veio morar comigo de uma vez. E assim começamos uma vida a três. Eu, a Magô e o Gabriel. E com o tempo, ela foi se tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia. Olha, e quando ela foi demitida, eu sugeri que ela ficasse em casa ajudando com as coisas e acompanhando o Gabriel na natação, já que a moça que cuidava dele tinha conseguido um emprego e por ela tudo bem. E a nossa vida juntos foi muito boa. A Magô era dedicada, parceira e, mais importante de tudo, me fazia feliz. E ela engravidou 2 vezes, mas infelizmente perdeu as 2 gestações. E aqueles momentos, sabe, foram difíceis para nós dois, mas especialmente para ela. E depois disso, a Magô decidiu então que não queria tentar mais filhos. A dor das perdas tinha sido grande demais. E ela sentiu que era melhor focar no que já tínhamos na nossa vida juntos com o Gabriel. E eu respeitei a sua decisão, entendendo que o que mais importava naquele momento era o bem-estar dela. Olha, as coisas não estavam realmente difíceis por aqui, mas eu acabei ficando desempregado e passei, olha, um bom tempo sem conseguir encontrar um outro trabalho com uma remuneração igual ou superior ao que eu recebia. Foi quando meu primo Anderson, que já trabalhava nos Estados Unidos, me chamou para ir para lá. Ele me garantiu que em poucos meses a minha vida financeira estaria, equilibrada novamente. E eu fui conversar com a Magô para saber o que ela achava disso. Olha, eu sabia que seria uma grande mudança. Então eu queria ouvir a opinião dela antes de tomar qualquer decisão. E a resposta dela foi: vai, que eu cuido de tudo por aqui. E quando você voltar, a gente vai desfrutar de tudo juntos. E com a confiança que ela depositou em mim, eu fiz os preparativos, providenciei toda a documentação e parti para os Estados Unidos. E eu me dediquei, sabe, ao trabalho, movido pelo desejo de proporcionar uma vida mais digna para minha família. E durante esse período enfrentei desafios imensuráveis. Suportei a distância, o cansaço, a saudade, sempre com a certeza de que o sacrifício valeria a pena para garantir o conforto daqueles que deixei no Brasil. E com o tempo eu fui conseguindo me estabilizar financeiramente de novo, porque o dinheiro começou a render e as coisas foram se ajeitando. E a Magô um dia me disse que queria comprar um carro, já que eu havia vendido o meu antes de viajar. E eu achei justo, sabe, porque ela fazia tantas coisas por nós e merecia. E então, todo mês eu comecei a enviar um pouco de dinheiro para que ela pudesse juntar o valor necessário e realizar então a compra do carro. E depois que eu enviei todo o valor, ela não tocou mais no assunto. E um dia eu perguntei sobre o carro e ela me disse que ainda não havia comprado, pois o valor tinha aumentado e estava olhando outras opções. E me pediu para que eu não me preocupasse. E a Magô sempre teve essa maneira tranquila de lidar com as coisas, sabe? Eu sabia que ela estava cuidando de tudo com calma, como sempre fazia. E então eu realmente não toquei mais no assunto. Olha, os meses foram passando e a vontade de voltar para casa só aumentava. Eu sentia falta da Magô, do Gabriel, da rotina que havíamos construído juntos. Mas eu sabia que tinha compromissos e responsabilidades a cumprir. E então fiquei firme no meu propósito, focado em garantir que tudo estivesse bem quando eu finalmente
pudesse voltar para casa. Bom, o Gabriel, o meu filho, sempre foi um garoto muito esperto e super inteligente. Então eu não estranhei quando ele me ligou, mas o que me chamou a atenção foi o nervosismo na voz dele. Ele estava diferente e eu imediatamente soube que algo não estava bem. E foi aí que eu pedi para falar com a Magô. Mas foi quando o Gabriel me contou que a tia tinha ido buscar algumas coisas no mercado e não voltou mais. Ele estava sozinho há 3 dias. Ele e a cachorrinha Jade, sem notícias dela. E começou a chorar. Olha, o meu coração apertou e no meu desespero eu voltei ao Brasil. Mas antes eu liguei para alguns familiares da Magô e eles me contaram que ela tinha ido embora com um homem, falando que a gente tinha se separado e até ficaram surpresos quando souberam que o meu filho estava sozinho no apartamento. Olha, o Gabriel tinha apenas 9 anos. Ele estava sozinho, sofrendo, sem saber o que fazer. E eu não perdoei o que a Magô fez. Poxa, deixar uma criança sozinha por tanto tempo, sem nenhuma explicação, foi algo que me feriu profundamente. Eu fiquei devastado, chocado, e a confiança que eu tinha nela, desmoronou naquele instante. E uma prima da Magô se dispôs a ficar com eles até que eu conseguisse retornar de viagem. Olha, foi um alívio, mas a preocupação ainda tomava conta de mim e eu precisava voltar o mais rápido possível, entender o que realmente tinha acontecido e, acima de tudo, garantir que nada mais abalasse a segurança dele. E assim que eu cheguei e o meu filho me viu, veio correndo ao meu encontro. E eu abracei o Gabriel com força, sentindo o quanto aqueles dias haviam sido difíceis para ele. E naquele momento, eu prometi a mim mesmo que nada mais faria passar por algo assim de novo. Procurei pela Magô em todos os lugares, porque eu ainda queria uma explicação, sabe? Mas ela, sumiu, desapareceu. E eu então decidi seguir a minha vida com o meu filho e a Jade, que era o xodó da Magô. Nos mudamos daquele bairro e começamos uma nova fase. Voltei a trabalhar em uma empresa mais perto do centro, aluguei um apartamento e foquei totalmente no meu filho. O Gabriel era minha prioridade e tudo o que eu fiz foi pensando no bem-estar dele. Bom, o tempo passou e ele cresceu e se tornou um rapaz independente financeiramente, responsável, sabe? E se casou jovem. E para minha alegria, me deu um neto. E hoje eu estou, depois de muito tempo, conhecendo a Laura. E estamos gostando um da companhia do outro.